Em Mateus capítulo 14, tem uma passagem que fala da história de todas as igrejas com uma aplicação. Diz que Jesus, depois de um dia de trabalho, foi orar sozinho, mas ele pediu aos seus discípulos que atravessassem o mar. E os seus discípulos foram. E dali em diante a gente nota uma história incrível, uma história extraordinária, uma história de surpresas, uma história de milagres. Diz que quando eles saem para atravessar o mar da Galileia, uma tempestade se levanta e acontece aquilo que acontece quando nós enfrentamos lutas. Nós não conseguimos sair do lugar. Nós não conseguimos chegar aonde queremos chegar. E para chegar tem que ter muito esforço. E a sensação que vem no nosso coração é que Jesus está longe de nós. Mas existe uma coisa que deve estar no nosso coração a partir da palavra que ele diz quando chega naquela embarcação, que é: não temas, sou eu. A gente precisa pensar algumas coisas que são extraordinárias ali. É que ele estava longe, mas ele sabia onde a embarcação estava. Irmãos, pode até parecer em alguns momentos que Deus não está te vendo, que Deus não está te ajudando. Pode até parecer em alguns momentos que você vai morrer, que você vai se acabar. Mas o Senhor que te mandou ir, Ele sabe aonde você está. Era noite, e Ele foi andando sobre as águas, e Ele não errou o lugar. Ele foi na embarcação certa, no momento certo e na hora certa, porque Ele sabia onde a sua igreja, onde os seus discípulos estavam. Jesus sabe onde você está. Jesus, Ele não vai errar jamais o que Ele tem proposto para a sua vida e para o seu coração, porque Ele sabe onde você está. Pastor, é lá no bairro do Bode? Até os políticos estão lembrados da gente. Começaram a cavucar a rua 12, depois vai vir para a rua do Caju, depois para outra rua. Até os políticos estão lembrados, mas é importante saber que o nosso Deus sabe onde nós estamos, irmãos. Pastor, por que eu não vou temer? Porque Jesus sabe onde eu estou. Levante sua mão direita para o céu e diga isso: eu sei que Ele sabe que eu estou aqui. Diga: Ele sabe, para a glória do seu santo nome. A segunda coisa que a gente vê naquele texto, irmãos, que a gente não temos o que temer se estamos nele, é que, meus amados irmãos, Ele não somente sabe onde nós estamos, mas Ele sempre vem ao nosso socorro, sempre vem ao nosso encontro, sempre vem onde nós estamos. E sabe qual é a coisa linda e extraordinária de Jesus? É que Ele vai aonde tem tribulação, é que Ele vai onde tem aperreio. Eu digo que o meu coração, ele não pode ser diferente do de Jesus. Eu gosto, infelizmente vocês sabem disso, de estar mais em sepultamento do que em festa, porque eu acho que é um dos momentos tão importantes para a vida de uma pessoa. É quando ele está passando lutas, é quando ele está passando provações, é quando ele está passando por pelejas. E as pessoas, na maioria das vezes, irmãos, quando percebem nossos erros, nossas fraquezas, ficam tentando, que parece, destruir-nos. Mas Jesus, Ele sabe onde nós estamos, e Ele vai para a nossa tribulação, e Ele vai para onde nós estamos, e Ele entra do nosso barco, e Ele participa da nossa dor, Ele participa da nossa peleja. Não sei como você entrou aqui hoje, talvez arrebentado nas suas emoções, no seu físico, na sua espiritualidade, mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Jesus está com você. A outra coisa que a gente tem que se agarrar e não ter medo, haja o que houver, é que não somente Ele virá ao nosso encontro, mas Ele fará isso com muita clareza, e nós saberemos que é Ele, o Senhor, que está vindo ao nosso encontro. Há situações na vida que a gente se assusta, se apavora, e a gente, meu Deus, como é que isso pôde ter acontecido? Jesus mostra claramente que aconteceu, porque Ele veio ao nosso encontro. E Ele é o Deus do impossível. Ele se identifica. Ele diz aos seus discípulos na hora do medo: sou eu, o Senhor. Não tenham medo.
Ele vai se identificar, Ele vai se revelar, Ele vai chegar, irmãos, na hora em que nós acharmos que a embarcação vai afundar, que nós não vamos chegar do outro lado. Por que não temer, pastor? Porque na vida da espiritualidade cristã, quem não viveu ainda isso, está precisando abrir os olhos e ver que viveu. Quando as ondas do mar parecem que vão nos destruir, Jesus mostra que Ele é quem tem o controle sobre todas as coisas. Quando o negócio estava grave, porque a coisa vai se agravando, e às vezes não está nem se agravando, mas nós em meio à luta vamos ficando fracos. Era 5 da tarde quando eles entraram no mar, já era uma média de 3 horas da manhã, irmãos. Era a 4ª vigília da noite, era quase 3 horas da manhã. Aqueles homens estão esgotados emocionalmente, esgotados fisicamente, e não conseguem sair de onde estão. E quando eles talvez imaginam que a coisa pior pode acontecer, eles testemunham o extraordinário. O mar que não os deixavam sair do lugar se tornava uma passarela para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores andar sobre ele, dizendo para mim e para você que aquilo que nos faz parar está debaixo do poder de Jesus Cristo de Nazaré e que nada resiste à sua glória. E como disse o pastor Fábio Amador outro dia aqui, nenhum livro revela algo extraordinário acerca do seu Deus, mas a Bíblia tem história de Gênesis a Apocalipse, e é por isso que nós podemos dizer: o meu Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele anda sobre as águas para te ajudar. E por fim, Ele se identifica conosco de uma maneira que nós às vezes não queremos nos identificar uns com os outros. Pedro disse assim depois de tanto medo: se és tu, manda-me ter contigo aí. Se você observar, aquilo é uma incredulidade. Se és tu. Jesus disse: sou eu. E o cabra ainda está dizendo: se és tu, me mostra. Como? Andando sobre as águas. Ele disse: venha. E se você analisar, o mesmo poder que fez Jesus andar sobre o mar estava sobre a vida de Pedro naquele momento. E Pedro vai, e Pedro anda, louvado seja Deus. Mas essa incredulidade que só quer duvidar fez com que ele olhasse para a força do vento, para a força do vento que batia tão forte no seu rosto, nas suas vestes, e ele começa a afundar. Mas aí Jesus mostra que é esse Deus que se identifica com a gente. E Pedro, afundando por incredulidade, diz assim: socorre-me, Senhor. E a mão poderosa do mestre segura a mão do pescador e o traz de volta para a vida, o traz de volta para dentro da embarcação. Não há o que temer. E a última lição seria a única lição que a gente precisaria da mensagem desse texto para as nossas vidas. Não há o que temer, sabe por quê? Porque Jesus está dentro desta embarcação. 91 anos, na década de 60, no ano de 62, eu sei a história de uma pessoa porque ela me contou esses dias. A igreja era ali, depois do diácono Sérgio. Nessi foi batizada. Compraram aqui um terreno. Tinha uma casinha aqui no ambiente, não era Nessi. Cultuaram aqui algumas vezes. Pastor Severino não era teólogo. Pastor Severino era um diácono que assumiu a igreja na saída de um pastor. Mas tinha a fé de um leão. E construiu esse prédio, irmãos. Vendendo osso, jornal, acho que vidro, né? Eram essas 3 coisas que mais vendia. E nessa história já são 91 anos e a igreja permanece de portas abertas. A igreja permanece cheia constantemente. Daqui a pouco dá umas vazão. Quando chega outubro, o povo vai tudo para o shopping, eu não sei como é isso. Mas a igreja permanece batizando pessoas. Nunca batizamos menos de 10. Agora isso é por causa de mim, por causa dos pastores, por causa da igreja que evangeliza. A gente é tão ruim de evangelismo que eu nunca vi. Sabe por quê? Que essa igreja nunca fechou as portas, nunca vai fechar e sempre vai atravessar essa tempestade. Porque Jesus
Não está andando sobre as águas, não. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não vai fechar, não é porque ele vem e se identifica com as nossas fraquezas, que ele se identifica. Mas ela nunca vai afundar, irmãos, porque ele mora na igreja. A igreja não é o prédio, a igreja sou eu e é você. Mas a gente se identifica com esse prédio. Alguém diz assim: você é crente? Sou. Era para dizer assim: em Jesus, quero certo, né? Mas diz assim: aonde? Aí você diz que é crente aonde? Bora, 1, 2, 3 já. Na primeira igreja batista do Pina, não é? Você se identifica. E essa igreja, como a igreja, primeira igreja batista renovada da Areinha, como a igreja Graça e Paz, como a igreja Assembleia de Deus aqui da rua, nunca irão fechar a porta se são verdadeiras igrejas. Sabe por quê? Porque Jesus está no meio da igreja. Quando o Jadson pregava ontem, o meu coração se alegrava, mas eu pedia assim uma coisa, dizia: meu Deus, fala comigo, segunda-feira. Ele dizia que quando se ouviu a voz dizendo: eis o leão da tribo de Judá, ele se volta para ver quem era. Não é essa passagem, ele se volta para ver quem era. Ele vê, irmãos, a igreja. Jesus está no meio da igreja. E sabe por que ele está no meio da igreja? Porque ele ressuscitou, porque ele vive eternamente, porque ele ama o seu povo. Gente que está aqui, ó, que ninguém dá valor. Tem gente que é crente aqui, crente há muitos anos já, e tem gente da família que nem lhe dá valor, nunca vai lhe dar valor. Mas Jesus ama a sua igreja, Jesus ama o seu povo, e nós vamos, no próximo ano, se estivermos vivos, se Deus assim permitir, e no outro, 100, 120, estaremos aqui, porque a igreja tem um dono, e ele mora no meio da igreja. Você pode levantar a sua mão para você e dizer isso? Eu tenho certeza que ele está nessa embarcação. Diga: eu tenho certeza que ele está na minha vida. E é por isso que o mar se balança, o barco chacoalha, mas não afunda, porque Jesus está dentro do barco. Quem crê nisso, diga amém. Quero finalizar fazendo uma aplicação. Deixe de frouxidão. Seja a igreja de Jesus Cristo. Não perca tempo com o que não é para se perder. Não perca tempo com a sua mente que não quer ler a Bíblia. Não perca tempo com a sua boca que só quer falar o que não deve. Não perca tempo com as pessoas que querem contaminar o seu coração. Perca tempo na presença de Deus, que não é perder, é investir. Ore, leia, jejue, venha para a igreja, peça aconselhamento, peça orientação bíblica, para que você, nas horas da tempestade, saiba de uma coisa: Jesus está com você. E se Ele está com você, virão as lutas, virão as pelejas, mas elas irão passar. As tempestades vão se acalmar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou grato por estar aqui. Eu louvo a Deus por ter sido o pastor escolhido pelo Senhor para estar nesses anos. Não sei até quando irei. Não sei se próximo ano ainda estou por aqui. Não sei se final de ano eu estou aqui. Mas até hoje, meu coração tem muita alegria, tem muita gratidão ao Senhor por Ele ter me escolhido para estar com vocês. Aqui Deus me deu amigos, Deus me deu mães, Deus me deu pais, Deus me deu irmãos, Deus me deu gente que cuida de mim de uma maneira muito especial. Tem gente aqui que me dá dinheiro, tem gente aqui que me dá sorvete, tem gente aqui que me dá sapato, tem gente aqui que me dá pente, tem gente que me dá creme, tem gente que me dá perfume, tem gente... Olha, é uma confusão na minha vida. E eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa igreja. E eu só posso dar duas coisas a vocês: a palavra de Deus e amor. É as únicas coisas que eu tenho. Porque se eu for dar R$1 a cada um todo mês, aí Gemima e Laura não vão comer lá em casa, nem Pedro. Amém, estou feliz por estarmos aqui. Queria que mais irmãos que são da igreja pudessem estar, mas eu sei que não puderam estar. E quando terminar aqui, nós vamos aqui atrás, que tem lá um lanche especial, vindo direto lá de Solidão, para a gente comer e se alegrar aqui e ter um momento de comunhão. Amém, meu irmão? Vamos orar ao Senhor? Queria que você agora pegasse na mão de quem está do seu lado. Agora diga assim a quem está aí: eu nunca vi uma coisa dessa. Uma pregação em pé.
Ouvir uma pregação em pé, na igreja, como é que pode? Não vai dar tempo não. Vamos orar, não é?